Parece que a partir do momento em que uma criança consegue andar e falar é que o pesadelo começa. Desde preparar bagunças monumentais, a se meter nas situações mais complicadas. Vem comigo para dar uma olhada em alguns momentos em que os pais não sabiam se riam ou se choravam. Se você já vivenciou o horror que é ver uma criança pequena tentando comer, sabe que a comida vai para qualquer lugar menos para a boca. E um alimento que certamente causa um caos instantâneo é, claro, o favorito de toda criança, o chocolate. E a prova tá aqui no rosto dessa garotinha. What did you do? What did you do? Scarlet! What did you do with your chocolate bar? Sei não, acho que essa maquiagem não ficou muito boa. E parece que o plano de guardar chocolate para mais tarde foi frustrado, porque logo o pai dela começou a limpar. E surpreendentemente, ele também não ficou muito irritado. Eu imagino que os pais têm que lidar com bagunças marrons bem piores. Ainda assim, eu preciso dizer que essas catástrofes com chocolate podem fazer você questionar todas as suas decisões. Pior ainda, essa próxima garotinha, chamada Celine, que estava mergulhada na sua compulsão por Oreo quando infelizmente os seus sonhos de biscoito de creme foram destruídos quando o pai dela interrompeu, e parece que ela não gostou muito. Hey, what's wrong? I think you had enough cookies. You had enough cookies, baby. You had enough cookies. Por maior que seja a bagunça da Celine, eu fico de coração partido por ela. Mas parece que ela já comeu o suficiente por um dia. Agora, quem sabe quais são os limites pro apetite insaciável de uma criança por doces? Tá aí um dos grandes mistérios da vida. Continuando, uma das muitas complicações de ter filhos é que você nunca consegue tirar os olhos deles. Tipo, nunca mesmo. E o que acontece se você tirar? Bom, acho que aí você selou seu próprio destino. Pode apostar que o seu pequeno encrenqueiro vai ter causado estragos de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, essa pequena alma curiosa que de maneira lamentável explorou um tubo de creme para assaduras. Será que dá pra deixar um bebê na lavanderia? O melhor de tudo é que mesmo depois de estar desesperada pelo erro que cometeu, ela ainda dá mais uma provadinha no creme, tudo isso enquanto chora. Esse é o rosto de uma menina que aprendeu a lição da maneira mais difícil. E em nome do entretenimento, eu tenho o prazer de informar que tem muitos outros desastres com pomada de onde veio esse. Quer dizer, olha só esse show de horrores que essa mamãe encontrou. What did you do? You are in huge trouble, by the way. Like super big. Huge trouble. Like, really big trouble. This pretended to be Santa. Yeah, you are not supposed to do that, are you? Are you okay, Bradley? É só uma irmã mais velha se certificando que o irmãozinho não vai ter assaduras no rosto. Ou, como ela diz, fingindo ser protetor solar. Quanta inocência. Pelo menos o pequeno Bradley parece satisfeito. Are you okay, Bradley? Olha a cara desse moleque. A verdade é que só tem 3 coisas certas na vida: a morte, os impostos e travessura de irmão mais velho. E como você pode ver por essa foto, nunca se é jovem demais pra ser vítima deles. Bem-vinda ao mundo, pequena. Parece que a irmã mais velha tentou transformar o bebê no Post Malone. Mas voltando aos desastres com pomada, em 2021, a mãe nova-iorquina Wendy Price levou o maior susto da vida ao se deparar com isso. Sim, no que as suas filhas Jamie e Morgan alegaram ser uma tentativa de ficar parecida com a Elsa, elas besuntaram o cabelo e o rosto com pomada. Mas apesar dos esforços, acho que elas ficaram mais parecidas com o Olaf. Mas não vem ao caso, só sei que essa pomada é incrivelmente difícil de remover do cabelo, por conter óxido de zinco, cera de abelha e outros óleos. Em pânico, Wendy tentou lavar o cabelo das meninas, mas não adiantou muito, já que o óxido de zinco é insolúvel em água. Por fim, seguindo as recomendações de usuários do Facebook, ela conseguiu remover a pomada usando uma
uma solução caseira de amido de milho e óleo de bebê. As meninas e os seus cabelos estão completamente bem agora, mas acho que essa mãe nunca mais vai tirar o olho dessas garotas. E agora a gente deixa de lado essa imitação da Elsa para dar uma olhada em algo que parece mais o Dr. Brown do De Volta para o Futuro. Essa garotinha ficou com uma aparência fantasmagórica depois de encontrar um frasco de talco. E o mais engraçado é que o talco deixou uma parte do cabelo meio achatada, parecendo que ela ficou meio calva. Quer dizer, não que calvície masculina seja motivo de risos, tá? Agora, o que é bem engraçado é esse pai que de bom grado deu uma mangueira para sua filha. E você pode imaginar que isso acabou em bagunça. Water our plants. Oh! Hey, we're watering the plant. You can do it. Oh. Why am I wet? Ah, não dá pra culpá-lo, né? Agora, o que é preocupante é essa alegria no rosto dela enquanto aterroriza o pai. Se eu fosse ele, ia ficar de olho nessa criança. Mas se você ainda não sabe por que não ter filhos, dá uma olhada nesse pequeno Smurf que não só se cobriu de tinta azul, mas também manchou o sofá. Não dá pra ver se ele ficou com o rosto vermelho, mas com certeza temos aqui uma declaração de culpa. Algo parecido aconteceu com esse garoto, que, como você pode ver, deu uma boa hidratada na TV. Claro, porque as telas de LED às vezes parecem muito ressecadas. Nossa, tenho certeza que os pais adoraram limpar isso. Bom, esse tipo de bagunça é o principal motivo pelo qual eu não tenho nenhuma pressa em ter filhos. Não tem nada a ver com o fato de as mulheres não gostarem de mim ou de eu não ter o menor jeito pra falar com elas. Claro que não. Mas falando sério, crianças por natureza adoram fazer bagunça. Mas na verdade, esse é um comportamento bem importante. De acordo com a doutora Dana M. Cohen, especialista em desenvolvimento infantil no Hospital Beaumont de Royal Oak, em Michigan, a bagunça não é só resultado da curiosidade insaciável das crianças, mas é crucial para o desenvolvimento das suas habilidades sensoriais e motoras. E claro, isso pode parecer tudo uma maravilha, mas ser o pai ou a mãe e ter que lidar com essa bagunça resultante é outra história. Mas lembrem-se, pais, a criança tá aprendendo. Você tem que tentar manter a calma enquanto o seu filho tá derrubando toda a ração do cachorro pelo chão. Isso, Teodoro, pode brincar, muito bonito. Agora, eu tenho certeza de que para os pais não tem sentimento maior do que receber carinho dos seus filhos, como por exemplo essa criança que deixou um recado carinhoso de beijos e abraços aos pais. Só o detalhe é que ela fez isso no capô do carro, com uma pedra. Ainda assim, pelo menos o carro você consegue consertar ou trocar, já a criança você vai ter que lidar pro resto da vida. Como sabemos, crianças são curiosas por natureza, e enquanto as suas mãozinhas e pezinhos tentam explorar um mundo que ainda é relativamente novo para eles, podem acabar se metendo em algumas situações bem complicadas, como por exemplo essa garotinha que ficou evidentemente perplexa com um dispositivo bizarro conhecido como vaso sanitário. Agora, como é que ela conseguiu fazer isso ou o que ela estava tentando fazer, isso vai permanecer um mistério, mas eu poderia dizer que ela tem uma ideia melhor de como funciona um vaso sanitário do que essa outra garotinha, que evidentemente confundiu o vaso sanitário com a sua tigela de cereal. Já pensou comer uns sucrilhos aí? Olha, onde tem um buraco ou uma fenda, você pode ter certeza que uma criança vai colocar os dedos das mãos, dos pés ou até a cabeça. Foi exatamente o que aconteceu aqui quando Parker, de 4 anos, subiu no arranhador do gato e prendeu a cabeça. A sua mãe Cynthia tentou libertá-lo, mas não teve jeito, ela teve que chamar reforços. Felizmente, os bombeiros tiraram Parker dessa enrascada em um piscar de olhos, e eu espero que ele tenha aprendido a lição. Outra desventura constrangedora vem de um usuário do Reddit, que compartilhou essa foto de quando era criança. Talvez por ter visto muitos filmes de espionagem, o nosso pequeno aventureiro removeu a tampa do duto de ar e tentou deslizar lá para baixo. Mas, como você pode imaginar por essa carinha de choro, parece que a coisa não saiu como planejado. E já que a gente tá falando em crianças presas, talvez seja uma boa mantê-las longe de cones de trânsito, para elas não acabarem que nem esse sujeitinho. Parece que alguém gostou de Toy Story. Eu ouvi falar que esse moleque tá com cone na cabeça até hoje, andando por aí esbarrando em tudo. Mas de todos os lugares que crianças já ficaram presas, esse aqui é um dos meus favoritos. Imagina só a alegria de entrar numa sala e encontrar o seu filho assim.
Afinal, se tem espaço, por que não usar um aquário como uma piscina? E essa não foi a única vez que uma criança pequena saiu procurando Nemo. Olha só essa criança, que chegou a dar uma tragada no filtro d'água. Eu diria que nesse aquário agora temos peixes profundamente traumatizados, física e emocionalmente. Se eles achavam que a pior ameaça era uma criança batendo no vidro, parece que estavam completamente enganados. Tudo bem que um aquário é um lugar bem estranho para uma criança se meter. Agora, quais as chances de ela se meter em uma daquelas máquinas de pegar o ursinho em fliperamas? Bom, considerando que a gente já viu isso no episódio anterior dessa série, e que também aconteceu de novo com esse garotinho em 2017, é bom ficar de olho nos seus pequenos quando passar perto dessas máquinas. Essa história foi compartilhada por Macy Hollingshead, que explicou que o seu primo mais novo queria tanto um brinquedo de pelúcia que ele achou uma boa ideia entrar na máquina, o que pode ter parecido uma boa ideia a princípio, mas como você pode ver pela cara dele, parece que bateu um arrependimento quando ele se viu preso. Como é que ele conseguiu sair foi algo que não explicaram, e eu prefiro acreditar que alguém colocou umas moedas ali e libertou ele com a garra. Mas falando em criança presa, a história a seguir é a interpretação mais literal dessa ideia. Nem é preciso dizer que férias escolares e Natal são momentos muito emocionantes para as crianças. Aliás, o fato de nenhum adulto trabalhador, exceto professores, poder vivenciar essas preciosas semanas de liberdade realmente é uma das maiores tragédias da vida. Mas em 2008, um garoto de 10 anos de Monterrey, no México, chamado Diego, decidiu tomar medidas extremas para não voltar à escola no final das férias. Na manhã em que ele deveria voltar à escola, ele prendeu sua mão na cama usando cola industrial. Devido à força da cola, a mão dele não pôde ser removida facilmente sem se machucar. Então sua mãe passou quase 2 horas tentando tirar a mão dele com água, óleo e removedor de esmalte, e mesmo assim não teve sucesso. Porém, finalmente os paramédicos chegaram e conseguiram tirar Diego cuidadosamente da cama bem a tempo da aula. Ah, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Da próxima vez é melhor usar cimento. Mas como a escola e as crianças são inimigas naturais, não é de surpreender que alguns pequenos terrores não parem por nada para evitar a aula. E se você não tem noção do quão grave a situação pode ser, eu te convido a ver esse próximo vídeo. Esse pequeno encrenqueiro desprezava tanto a escola que ele literalmente pegou uma faca na cozinha e furou o pneu do carro da mãe. Agora, o que exatamente aconteceu com essa criança depois? Bom, eu tenho até medo de pensar. Olha, se fosse meu filho eu ia dar pra doação, claro, só depois de ele cortar a grama o suficiente para pagar o conserto do pneu. Em outro desastre com carros, uma criança em Maidenhead, na Inglaterra, ficou sozinha no carro por um breve período em 2019, quando decidiu ver o que alguns botões e alavancas faziam. Só que fazendo isso, ela soltou o freio de mão e fez o carro recuar. Felizmente, o carro foi imediatamente parado por um muro e a criança saiu ilesa. Mas falando sério, para a segurança do seu filho e de outras pessoas, não deixe uma criança sozinha no carro. Eles nem sempre entendem que não é a mesma coisa que jogar Mario Kart. Tá, mas uma coisa que eu tenho certeza que você fazia quando era criança era fingir estar doente para não ir à escola. E embora o mais comum seja fingir febre e tosse, uma garota tentou algo um pouco diferente quando fingiu que estava com amnésia. Depois de assistir a um episódio de Hannah Montana em que o personagem Jackson fingia ter amnésia, a então aluna do 2º ano fingiu uma queda no banheiro da escola. Então começou a contar a todos os seus amigos que tinha perdido a memória. E bom, para encurtar a história, essa é ela conectada a máquinas no hospital, enquanto os médicos perplexos faziam testes com ela. Mas era fingimento o tempo todo. Agora é fácil achar engraçado. Mas os pais dela não só provavelmente ficaram extremamente preocupados, como também tiveram que pagar a alta conta do hospital. Ah, crianças, sempre tão amáveis. Mas quando o assunto é mau comportamento, essa próxima mãe não deixa barato. Depois de descobrir o mau comportamento do filho e o desrespeito para com a professora, Chiquita Hill fez o que qualquer mãe faria e mandou o filho pra cadeia. Não, pera aí, como assim? Tá bom, não foi bem isso. Com seu filho Sean tendo 10 anos, Chiquita ficou preocupada que se não resolvesse o problema do seu mau comportamento agora, ele poderia crescer e se perder completamente na fase adulta. Na esperança de acabar com o mau comportamento, ela entrou em contato com as autoridades locais, que concordaram em realizar uma prisão falsa, com algemas e tudo. E pela cara do garoto, ficou bem claro que o plano da mãe funcionou. É claro que eles não levaram o garoto pra cadeia. Na verdade, ele só ficou na viatura por uns 5 minutos. Mesmo assim, ele ficou chorando, tremendo e aparentemente traumatizado, deixando as pessoas divididas sobre se a mãe foi longe demais ou simplesmente deu uma boa lição ao filho. E é bem comum que as opiniões fiquem divididas
divididas na internet em relação à maioria dos castigos parentais. Aliás, por que você não me conta a sua opinião sobre esse castigo aí nos comentários? Ah, e já aproveita para clicar no botão de curtir e se inscrever aqui no canal. Combinado? Então, de volta a alguns momentos em que os pais não sabiam se riam ou choravam. E ainda falando em mandar o seu filho pra cadeia, imagina se ele roubasse $3.000 de você. Coisa que realmente aconteceu com Jessica Nunes, uma mãe do estado de Massachusetts. Ela recebeu uma notificação de frete da Amazon, sem ter feito nenhuma compra. Inicialmente, ela pensou que se tratava de uma cobrança fraudulenta e foi imediatamente verificar sua conta. Só que o que ela descobriu a deixou de queixo caído. Acontece que ela estava sendo cobrada por 5 motos de brinquedo rosa, 5 motos de brinquedo azuis, um Jeep de brinquedo e talvez o mais incriminador de tudo, 10 pares de bota de cowgirl. E tinha o nome de uma pessoa escrito por toda parte, Lila, de 5 anos. Ela falou pra mãe que queria usar o celular para jogar, mas na verdade realizou seu grande roubo, no valor de mais de $3.000. Mas antes que Lila pudesse colocar as mãos nas suas 10 motos e botas, a mãe infelizmente conseguiu cancelar e devolver todos os itens. No final, essa farra de Lila se resumiu a um sermão sobre o valor do dinheiro. Um grande problema é que as crianças podem ser bem egoístas quando chegam ao mundo, então pode levar um tempo para elas aprenderem que não podem simplesmente ter tudo que querem. Mesmo assim, isso não as impede de tentar, como a gente vai ver nesse próximo vídeo, em que a mãe disse pro garoto que ele só podia tomar sorvete depois da janta. So I told him he couldn't have an ice cream, and then all of a sudden he ran upstairs. And now he seems like he is very far away and being very quiet. Michael? Mikey! Sorry. What are you doing? I'm just eating. I'm just gonna about eat a taco in a little bit after I ate this all on. I told you needed to eat your dinner first. Okay, just in sec. Not just a sec. Get downstairs with that right now. Ai, quem é que conseguiria dizer não pra esse garoto? Afinal, ele pediu desculpas. Mesmo assim, se a minha mãe ainda não me deixa tomar sorvete depois do jantar, mesmo eu sendo adulto, então esse moleque também não pode. Acho justo. Mas já que estamos falando de comportamento criminoso, quando crianças, somos ensinados a chamar a polícia em caso de emergência. Tais emergências podem incluir, mas não se limitam a roubo, agressão, direção imprudente e tarefas de matemática muito difíceis. Peraí, o que eu acabei de falar? Isso mesmo. Em 2019, a atendente da polícia de Indiana, Antônia Bundy, recebeu uma ligação de um garotinho angustiado com uma grande emergência, a matemática. Depois de contar a Antônia sua dificuldade no ensino fundamental, o garoto pediu ajuda para a lição de matemática, e com Antônia se mostrando surpreendentemente disposta a ajudar com fração, os problemas do garoto acabaram. É para isso que serve a polícia, né? Bom, na verdade não. Apesar da atitude louvável de Antônia, a polícia teve que emitir um comunicado para explicar que assuntos relacionados a dever de casa não são uso válido do tempo da polícia. Nossa, inacreditável. Agora, em comparação com outros membros do reino animal, é bem interessante como, por falta de uma palavra melhor, os bebês humanos são meio burros. É só comparar um humano recém-nascido, que basicamente nem consegue sustentar a própria cabeça, quanto mais andar ou se alimentar, com uma girafa ou zebra recém-nascida, que consegue sair correndo nos primeiros 45 minutos de vida. E você vai ver como os bebês humanos são despreparados para a vida. Porém, de acordo com neurocientistas, o cérebro dos bebês humanos é menos desenvolvido ao nascer, para dar a eles maior maleabilidade a ideias complexas, como a linguagem, à medida que eles vivenciam o mundo. Em outras palavras, os humanos precisam alocar espaço cerebral para serem capazes de se adaptar continuamente ao mundo ao seu redor, em vez de ter aquela configuração de software pré-definida instalada no cérebro tipo um bebê girafa. Uma girafa pode aprender a andar rapidamente, e um bebê humano em algum momento vai aprender, mesmo que lentamente. Só que a girafa nunca vai aprender a ler. Daria para passar um dia inteiro teorizando sobre as complexidades do cérebro humano e a inteligência que as crianças vão acabar adquirindo. Mas o que eu quero mostrar de verdade são alguns vídeos bem engraçados de crianças sendo muito burras. Por exemplo, olha o que aconteceu quando essa mãe virou as costas por 1 minuto na seção de eletrodomésticos de uma loja. Meu
Tá certo o garoto, tem que experimentar antes de comprar. Acho que a mãe dele não ficou nada feliz com esse moicano invertido. Em outro ato totalmente impensado, dá uma olhada nesse pequeno que não conseguia entender a logística de comer usando máscara. De qual aranha-verso saiu esse cara? É assustador imaginar se ele realmente foi o salvador da humanidade. Só se ele descobriu um método engenhoso de se alimentar que ninguém conhece. E falando em crianças que não têm a mínima ideia do que estão fazendo, dá uma olhada nesse próximo sujeitinho que teve um pouco de dificuldade para perseguir o seu balão. Parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas com um pouco menos de dignidade. Olha, a determinação dele é admirável, mas a compreensão ainda deixa muito a desejar. Não é difícil imaginar esse garoto fazendo isso por horas. A verdade é que a maioria das crianças consegue se entreter com relativa facilidade. É só olhar para essa mãe que deu ao filho um balde d'água e um pincel e permitiu que ele, entre aspas, pintasse a cerca. Horas de diversão. E, mais importante, paz e sossego para a mãe. Por outro lado, que não é nada tranquilo é ter que ir ao pronto-socorro, principalmente quando é para levar o seu filho adolescente, que de alguma maneira conseguiu engolir o apito de um brinquedo de cachorro. Where are you, Anthony? In the emergency room. Why are you in the emergency room? I inhaled the doggy toy. Are you sure? Pretty sure. How can you tell? Okay. Bom, pelo menos ele tá vivo e respirando, só solta um som engraçado a cada vez. O apito foi removido depois, mas é exatamente por isso que mulheres vivem mais que homens. E se você precisa de mais provas disso, então presta atenção nesse garoto, que de alguma forma se meteu nessa enrascada. God, Nick, I need scissors. It's getting red. Don't have scissors. How the hell did you do Can we this? cut it? Ow. I need to get my foot through it. Like, try and put my heel through it. I go red. That's all I'm getting. God, Nick, I'm gonna kill you! É, crianças são mesmo uma dádiva. Depois de lutar incansavelmente para soltar o garoto, parecia que ele ia ficar preso pra eternidade. Mas torcendo daqui, puxando dali, logo ele tava livre. Cool. God, I'm gonna kill you. This is gonna kill me. Here, keep going. Okay, alright. Hold on. It's gonna hurt, hold on. Oh, man. You're such an idiot! Oh. Don't do it again! Okay. Imagina o alívio, mas será que essa mãe algum dia vai confiar em deixar esse garoto sozinho de novo? Eu tenho a sensação de que ele ainda vai aprontar muita coisa. E passando para mais uma burrice da espécie masculina mais jovem, dá uma olhada nessa história compartilhada por Bob Schrader no Twitter. Quando o sobrinho de 9 anos de Bob foi expressamente proibido pela mãe de criar uma conta no Facebook, ele corajosamente foi em frente e a desobedeceu. Afinal, a mãe nem ia ficar sabendo, né? Bom, o plano dele caiu por terra imediatamente, quando ele mandou uma solicitação de amizade para a própria mãe. Convenhamos que não foi a coisa mais inteligente. Eu realmente espero que esse garoto não tenha planos de se tornar espião ou policial disfarçado. Crianças não só fazem coisas inexplicáveis, elas vão muito além. Elas também podem ser bem esquisitas. Claro, como tudo ainda é novidade para elas. Sem falar que funcionam com um cérebro que ainda não tá pronto, elas certamente têm algumas peculiaridades. Como, por exemplo, essa garotinha que... bom, nem tenho palavras para descrever. Só assiste aí. Come here. Did I see a worm in your pocket? Why do you have a worm in your pocket? Get it out now. Want it? No, I don't want it. Is it alive? Yeah, it's alive. Why are you walking around with a worm in your pocket? Throw that over there. In the water? Anywhere. Girl, you got some more in there? Huh? Girl, get them out now. What are you doing? Well, I like worms.
know you lying. Open your hand. Kylie, be for real. Open your hand. I don't know. Enquanto a maioria das meninas de 6 anos sonha com coelhinhos fofinhos e unicórnios, a Kylie, por outro lado, prefere minhocas. E embora sua personalidade carinhosa e amante da natureza seja admirável, não tem como negar o quão estranho é carregar um punhado de minhocas no bolso. Da mesma forma, olha essa foto de um garotinho se aproximando de maneira desconfortável de um porco. Será que ele foi conferir se tinha gosto de bacon? Bom, fazer coisas nojentas faz parte da infância. Essa criança, por exemplo, literalmente se jogou no chão desesperada porque ela queria carregar o cocô do cachorro. Why are you crying? You want to carry the poop? Yeah. Okay, here. Yeah. Here. Are you happy now? Yeah. You are? Yeah. Ah, infância, onde não poder carregar um saco de fezes é literalmente a pior coisa do seu dia. Embora as motivações para ele querer a responsabilidade de carregar o saquinho de cocô provavelmente nunca sejam reveladas, já tá claro que o funcionamento interno do cérebro de uma criança é um mistério eterno. É só dar uma olhada nessa próxima garotinha, que chorou um pouco cedo demais por não ter seios. Why are you crying? Boobies. You wish what? I wish I had boobies. You'll get boobies when you get a little older. No, I won't. It's okay. Paciência, garotinha, não desperdiça sua infância. Mas falando de mais excentricidades da infância, quando um pai disse às suas filhas que elas poderiam usar fantasias para dormir por apenas uma noite, o resultado foi bem inesperado. Sua filha mais velha, Lucy Jo, optou por algo mais previsível, um vestido da Elsa, elegante e prático na hora de dormir. Agora, sua irmã mais nova, Nora, teve uma ideia bem diferente. Dá uma olhada. Okay, Lucy Jo wanted to wear a costume to bed instead of jammies. So she picked out Elsa because it's kind of like jammies and looks comfy. Nora wanted a costume too. So she's a hot dog. E aqui fica claro que existem dois tipos de meninas, e eu já sei qual fantasia eu gostei mais. Mas falando em ideias de fantasias bizarras, quando chegou o Halloween, essa próxima criança queria se vestir de algo bem específico e bem estranho, enquanto a maioria dos meninos sonharia em ir pedir doces vestido de zumbi, vampiro ou talvez de abóbora. Esse garotinho implorou pra ir de calça, sim, literalmente fantasiado de calça. Bom, pernas com um par de braços saindo dos quadris e uma cabeça sem tronco, acho que dá pra dizer que é algo bem assustador, ou pelo menos era pra ser, se não tivesse ficado tão fofinho. Mas se você realmente quer ver uma fantasia assustadora, então dá uma olhada nessa próxima. Esse cara falou durante a infância inteira que tinha conhecido Michael Jackson, mas depois de adulto ficou horrorizado ao olhar pra essa foto e descobrir que o Michael Jackson que ele pensava ter conhecido era tão real quanto o nariz do cantor. Ele não faz ideia de quem era essa pessoa, mas convenhamos, é bem assustador. Só não é mais assustador pra uma criança do que andar com o verdadeiro Michael Jackson. E chegamos ao fim. Você já fez alguma coisa muito engraçada quando criança? Me conta nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima.